Bom, a terceira delas poderia ser chamada de mentalismo. Para um mentalista, o erro do aprendiz estaria em ele não intuir o que eu quis dizer com a minha instrução. Vamos lembrar qual era a minha instrução? Some 2. De certa forma, isso é correto. Eu não pensei de antemão, entretanto, nesse passo específico, e não poderia ter pensado de antemão no número infinito de passos que constituem a série. Mesmo se a regra fosse um estado mental, no entanto, ou uma entidade abstrata, isso não explicaria o que é seguir uma regra, uma vez que não se dissolve a questão de como a regra deve ser aplicada, de qual o método de projetá-la na realidade ou de traduzi-la em uma ação. A ideia de autoaplicação, que já contém todos os passos a serem tomados, não passa de um mito. Nas investigações, essas observações estão entre os parágrafos 195 e 197. Então, o erro do aprendiz, em ele não intuir o que eu quis dizer com minha instrução, nos leva a termos de assumir uma perspectiva mentalista para a solução dessas questões que foram levantadas na aula de hoje, e isso, na verdade, é uma quimera. Isso é um mito que nós assumiríamos e não temos nenhuma razão para sustentar uma perspectiva mentalista que nos dê razões para nós estarmos seguindo regras. O próximo exame do Wittgenstein é considerar, então, se a hermenêutica daria conta de responder essas questões. Segue Glock. O que eu quis dizer com a instrução é algo expresso pelo modo como interpreto esta instrução. Por isso, esse ponto se chama de hermenêutica. Isso sugere que, embora a formulação de regra não determine por si só o próximo passo correto, a interpretação da regra o faria. Ora, vocês já podem perceber em que isso vai nos levar, né? De que maneiras nós poderemos interpretar a regra? Poderíamos interpretar de um monte de maneiras diferentes. Então, de novo, né, você já sabe para qual brete esse tipo de resposta nos conduziria. Continua a leitura. Contra isso, Wittgenstein invoca um argumento por regresso que remonta a Kant. Uma interpretação é a substituição de uma expressão de regra por outra expressão de regra. Investigações filosóficas, parágrafo 201. E de novo, né, nos menciona uma espécie de paradoxo. Diz o Wittgenstein: nosso paradoxo era o seguinte: uma regra não poderia determinar o modo de agir, dado que todo modo de agir deve poder concordar com a regra. A resposta: se todo modo de agir deve poder concordar com a regra, então deve poder contradizê-la também. Por conseguinte, não haveria aqui nem acordo, nem desacordo. Que haja aqui um equívoco mostra-se já no fato de que colocamos nessa ordem de ideias uma interpretação atrás da outra, como se cada interpretação nos tranquilizasse ao menos por um instante, até pensarmos em uma outra interpretação, que por sua vez está por trás dessa. Com isso mostramos a saber que é uma concepção de regra que não é uma interpretação, mas que se exprime de caso para caso da aplicação naquilo que denominamos seguir a regra e transgredir a regra. Por isso existe uma tendência de dizer todo agir de acordo com a regra é uma interpretação. No entanto, dever-se-ia denominar interpretar somente.
substituir uma expressão da regra por outra. E aí ele segue no 202. Por isso, seguir uma regra é uma prática, e acreditar seguir a regra não é seguir a regra. E por isso que não se pode seguir a regra privadamente, porque, do contrário, eu acreditaria estar seguindo a regra, e isso seria o mesmo que seguir a regra, a minha crença privada de que eu estou seguindo a regra. Então, vejam, vai surgindo justamente aí uma clara observação do Wittgenstein acerca da publicidade, né, do tópico seguir regras e eliminando aos poucos do interior da investigação filosófica traços filosóficos de natureza privatista, ou que envolvam privacidade epistêmica. Uma delas, né, é justamente responder às nossas questões apelando para uma ideia de hermenêutica. Ok? Sigo. Uma interpretação é a substituição de uma expressão da regra por outra, e, portanto, não nos aproxima mais da aplicação correta. Poder-se pensar que essa definição de interpretação é por demais estreita. Podemos interpretar sem substituir realmente uma expressão por outra. No entanto, isso não seria suficiente para impugnar o argumento por regresso. Se cabe a uma interpretação fornecer um conteúdo simbólico que falta uma mera formulação de regra, ela deve ser algo que é dado em signos, um novo símbolo acrescentado ao antigo. A atividade de seguir uma regra não pode ser explicada invocando-se regras sobre como aplicar regras. A gente já viu que um dos pontos de partida para a nossa investigação é considerar que regra é uma palavra que nós aprendemos por semelhança de família. No entanto, nós não devemos pensar que, por haver semelhança de família, para nós compreendermos o que significa, qual o papel da regra nos nossos jogos de linguagem, nós não temos como sintetizar, né, uma única definição para essa expressão, melhor dizendo, para essa palavra regra. Muito bem. Então, nós eliminamos o platonismo, o mentalismo, mecanismo e agora eliminamos hermenêutica. Okay. Muito bem. Mas, para alguns comentadores, o fato de que Wittgenstein rejeita tais explicações sugere a adoção de uma atitude cética em relação a regras. Então, se nós não temos uma resposta satisfatória a partir desses pontos tradicionais da filosofia, como Wittgenstein sairia dessa questão justamente, né, nessa perspectiva de comentadores de que o Wittgenstein estaria adotando uma posição cética em relação às regras. Então, para alguns comentadores, né, o fato de que Wittgenstein rejeita essas explicações, mecanismo, platonismo, mentalismo e hermenêutica, como nós vimos, sugere uma adoção, uma atitude cética em relação a regras. Muito bem. Não existe tal coisa como seguir ou violar uma regra objetivamente, uma vez que qualquer ação está, segundo uma interpretação, de acordo com a regra. Nem mesmo eu posso saber o que quis dizer com a instrução some 2. Seguir-se-ia daí que o significado linguístico não existe. Tá? Isso poderia ser uma leitura sobre o problema perigosa, porque nos levaria ao ceticismo. Uma vez, entretanto, diz o Bloch, que esse niilismo semântico se refuta de forma óbvia, porque nós sabemos que existem significados, que nós damos instruções, etc., etc., reintroduz-se uma diferença entre o procedimento correto e incorreto por meio de uma solução cética humeana. O que torna incorreto o procedimento do aprendiz é o fato de ser rejeitado pela comunidade linguística. Esse é um ponto muito importante para nós, né? Eu já venho chamando a atenção disso
durante as nossas aulas, né, que há uma preocupação do Wittgenstein em tentar resolver uma dicotomia, podemos dizer assim, ou uma relação problemática, melhor ainda, na história da filosofia entre o que é interno e o que é externo. Né? Bom, nós precisamos, para validarmos muitos ou todos os nossos lances adequados nos jogos de linguagem, da aceitação da comunidade linguística. Quer dizer, a perspectiva externa, o modo como eu apresento certas coisas, deve ser preponderante ao modo como historicamente nós tratamos daquilo que é interno, aquilo que, dando ao que é interno um papel demasiado forte para explicar, por exemplo, né, o significado das nossas expressões linguísticas. Tá? Então, essa solução para um possível ceticismo em relação às regras poderia ser essa saída aqui. O que torna incorreto o procedimento do aprendiz, depois de 1000, ao invés de somar mais 2, somar mais 4 na série, é o fato de que ele vai ser rejeitado pela comunidade linguística, que diz, some 2. Sigo a leitura. Infelizmente, isso não constitui uma solução cética ou de qualquer outra espécie. Se não posso saber o que quero dizer com some 2, o aprendiz não tem qualquer chance de saber se, ao dizer continue ou olhe o que você fez, a comunidade quer com isso aceitar ou rejeitar seus passos. Tá? Wittgenstein esforçou-se por seguir seu curso entre o Sila do ceticismo em relação a regras e o Caribde de pseudo-explicações do tipo daquelas 4 mencionadas anteriormente. Há, em suas reflexões acerca das noções de semelhança de família e prova matemática, indícios ocasionais de ceticismo. Além disso, em algumas passagens, Wittgenstein demonstra atormentado pelo abismo existente entre uma regra e sua aplicação, considerando a possibilidade de uma nova decisão seja necessária a cada passo. Afirmou também, entretanto, que o paradoxo cético, segundo o qual nenhum curso de ação poderia ser determinado por uma regra, de vez que há sempre a possibilidade de uma outra interpretação, baseia-se em um mal-entendido. Não mostra que a regra deixa indeterminadas as suas aplicações, mas sim que há uma compreensão de regra que não é uma interpretação, mas que se manifesta naquilo que nós denominamos obedecer a regra ou ir contra a regra em casos concretos, como no parágrafo 201, que nós lemos já na aula de hoje. Algumas passagens sugerem que o abismo entre a regra e sua aplicação é transposto por nossas práticas. Isso é correto, na medida em que a atividade de seguir uma regra é essencialmente uma prática. Parágrafo 202. Por isso, seguir uma regra é uma prática. E acreditar seguir a regra não é seguir a regra. E por isso não se pode seguir a regra privadamente. Porque, do contrário, acreditar seguir a regra seria o mesmo que seguir a regra. Contudo, pensar que existe um abismo entre uma regra e sua aplicação constitui, desde logo, uma cãibra mental. A relação entre uma regra e sua aplicação correta, assim como outras relações intencionais, apesar da nossa relação com a regra, como nós já vimos, ser uma intencionalidade apenas virtual, a gente não tem que sempre se lembrar da formulação da regra quando segue a regra. Então, a relação entre uma regra e sua aplicação correta, assim como outras relações intencionais, é uma relação interna. Compreender a regra é saber como aplicá-la, saber o que pode ser considerado como agir em conformidade ou transgredi-la. E para isso nós temos as regras que são públicas. Como, por exemplo, as regras públicas do jogo de xadrez. Se eu estou jogando xadrez com alguém e ele fizer um movimento diferente do movimento habitual que se faz com o cavalo, nós vamos chamar imediatamente a atenção dessa pessoa. Né? Você não está seguindo a regra. Se ela seguir mantendo essa posição de mudar a maneira do cavalo se movimentar, nós não vamos mais jogar com ela, porque certamente aquele lance que ela quer, naquele momento, impor ao jogo, não é um jogo um lance adequado,
no jogo de xadrez. Então, compreender a regra, né, é saber como aplicá-la, saber o que pode ser considerado como agir em conformidade com essa regra ou transgredir. Qualquer sequência finita de números, 1, 4, 9, 16, 25, é compatível com o número infinito de séries matemáticas. Pelo mesmo motivo, qualquer série finita de comportamentos é compatível com qualquer número de regras. Segue-se daí que a extrapolação de uma regra a partir de sua extensão, isso é, do comportamento descrito sem referência à regra, não é suficientemente determinada. Essa ideia apresenta uma relação de convergência, né, com Quine, se vocês quiserem ler mais sobre a respeito, quando Quine fala da indeterminabilidade da tradução. Tá? Muito bem. Seguimos. Não segue daí, entretanto, que a regra não determine suficientemente a sua aplicação, como sustentam os que adotam uma atitude cética em relação à regra. As relações internas são de dicto, depende de como descrevemos as coisas. A descrição fonética da formulação da regra some 2 e do proferimento 1000, 1002, 1004 não determina se o proferimento é uma aplicação da regra formulada, assim como não é possível determinar a idade do capitão de um navio com base nas dimensões da embarcação. A regra fornece, contudo, um padrão para descrevermos ações e essas ações serem obedientes ou transgressoras àquela regra. Então, a regra funciona como um padrão. Entre a regra e sua aplicação, há uma diferença de categorias. Da mesma forma que nós podemos distinguir, por exemplo, de acordo com Bloch, a capacidade determinada de uma pessoa distingue do desempenho que essa pessoa tem em determinada atividade. Ela pode ter toda a capacidade, porém desempenhar de forma inadequada. Nós não temos nenhum abismo a ser transposto. Se 1002 não fosse o próximo passo correto, essa série não seria o que chamamos de a série dos números pares. Ora, mas isso parece reintroduzir de novo a solução cética. Entretanto, ao contrário do que se preconiza no ceticismo, não é justamente o acordo entre seres humanos que determina o que pode ser considerado uma aplicação correta da palavra. É a referência à própria regra, né? E aí o acompanhamento tão tácito dos nossos parceiros, né, nos jogos de linguagem, num jogo de xadrez, por exemplo, do nosso adversário, né, que vai dizer que nós fomos vencidos, né, ou que nós o vencemos, e ele aceita esses ambos resultados na medida em que nós jogamos conforme a regra, né, seguindo a regra adequadamente em todos os lances que nós proferimos, né, até chegar ao checkmate. Muito bem. O acordo comunitário quanto aos juízos é uma condição de base. A não ser que concordássemos quanto ao modo de aplicação de uma regra, não poderíamos tomar parte em tal prática. Agora, se o nosso adversário disser, eu quero jogar xadrez contigo, mas eu não concordo com essa regra de movimentação do cavalo, ou do bispo, ou do peão, ou seja lá de que peça for, bom, então a gente vai dizer, nós não vamos brincar, se você não quer brincar comigo, utilizando as regras corretamente desse jogo, que possui regras que são conhecidas pela maioria das pessoas, né? Então nós não vamos poder jogar xadrez. Você não quis jogar xadrez comigo, porque você não aceita o modo como as peças se movimentam no nosso tabuleiro. Então, isso pressupõe que há um acordo quanto ao modo de aplicação das regras. E nós não poderíamos tomar parte em uma prática na qual nós não concordássemos com as regras. Entretanto, aplicar a regra corretamente não significa fazer o que a maior parte das pessoas faz. As regras podem ser mal aplicadas por todo um grupo de pessoas, como foi o caso dos primeiros cálculos newtonianos relativos à órbita lunar. A regra é nosso padrão de correção, como a gente já disse lá atrás. Mas uma coisa só pode constituir esse tipo de padrão se for utilizada como tal. Uma regra não existe a não ser que haja a prática de dizer que certas coisas são obedecê-la e certas coisas são transgredi-las. As relações internas são produzidas por nossas atividades normativas
Ensinamos e explicamos regras. E criticamos, justificamos ou caracterizamos ações, tomando-as como base. Uma passagem das investigações, parágrafo 199. O que denominamos seguir uma regra é algo que apenas um homem poderia fazer apenas uma vez na vida? Trata-se naturalmente de uma observação para a gramática da expressão seguir a regra. Não é possível um único homem ter seguido uma regra uma única vez. Não é possível uma única comunicação ter sido feita, uma única ordem ter sido dada ou entendida uma única vez, etc. Seguir uma regra, fazer uma comunicação, dar uma ordem, jogar uma partida de xadrez são hábitos, usos, instituições. Compreender uma frase significa compreender uma língua. Compreender uma língua significa dominar uma técnica. Certo? Então, quando nós vamos jogar xadrez, e eu posso chegar para alguém e convidar, vamos jogar uma partida de xadrez? Ou dizer, joguemos uma partida de xadrez. Quando nós fazemos isso, a ligação entre o sentido das palavras propostas nessa frase e as regras do jogo encontrar-se-á no índice das regras de jogo, no ensino de xadrez e no exercício diário do jogo. Por isso, compreender uma frase significa compreender uma língua. E compreender uma língua significa dominar uma técnica. Nós seguimos regras. Não se esqueçam desse parágrafo importante, o 199 das investigações filosóficas. Muito bem. Distinguidos da conexão entre a proposição de que P e o fato de que P, a conexão entre uma fórmula aritmética e sua aplicação não é diretamente visível. Então, como pode o aprendiz saber o que queremos dizer? Por meio de nossas explicações e instruções. Se some 2 significasse some 2 até 1000 e passe a somar 4 depois de 1000, o comando não seria corretamente explicado por 0, 2, 4, 6 e assim por diante, dadas as nossas técnicas aritméticas. No entanto, há ainda um ônus relativo à especificação de que o padrão se altera depois de 1000. Entretanto, quem determina o que mudar e permanecer o mesmo não significaria... quem determina o que mudar e permanecer o mesmo significam aqui. Em que pesem as aparências, tais passagens não expressam uma atitude cética em relação às regras, mas salientam outras ideias. Em primeiro lugar, embora a regra não nos deixe às cegas, não somos logicamente forçados a seguir uma regra em vez de outra. A regra não arrasta o aprendido por um determinado caminho. Se ele for adiante dizendo 1004, simplesmente não estará jogando o nosso jogo. Está jogando um outro jogo. O que estará fazendo não é o que nós denominamos somar a 2, mas há uma coerção lógica. Não há uma coerção lógica que nos obriga a usar o signo somar 2 dessa maneira. Em segundo lugar, as noções de identidade, fazer o mesmo, ou de acordo, não nos fornecem uma razão independente para repreender este aprendiz transgressor. Seguir uma regra e fazer o mesmo são interligados. Constitui uma proposição gramatical que fazer a mesma coisa que antes seja correto, se o que se fez anteriormente foi correto, é o mais adequado de nós realizarmos. Entretanto, o que conta como fazer o mesmo é algo que só pode ser determinado com base em uma regra particular. Nosso aprendiz transgressor está fazendo a mesma coisa que antes em relação à regra some 2 até 1000. Passa a somar 4 até 2000, 6 até 3000, etc. Se essas fossem exatamente as instruções que nós tivéssemos pedido a eles, ao nosso aprendiz transgressor. Nesse caso, ele deixaria de ser um aprendiz transgressor. Muito bem. Podemos interpretar qualquer formulação de regra de diferentes maneiras. E temos de interpretá-la de alguma maneira se ela é ambígua ou pouco clara. Isso não significa, no entanto, que a interpretação se estenda para sempre, mas apenas que aquilo que, para nós, é a interpretação final, não necessariamente o é. A interpretação chega a um fim, como diz o Wittgenstein no parágrafo 201, que nós já lemos. Posso justificar o fato de escrever 1002, 1004,
referindo-me às instruções que recebi, contando, por exemplo, 1001, 1002, e isso é somar 2 a 1000. Se me perguntarem por que eu entendi assim, só poderia dizer, é simplesmente isso que eu faço. Porque já teria esgotado as justificações, já teria alcançado a rocha dura. Quer dizer, pensem, né? Nós somos convidados a justificar por que nós estamos seguindo determinada regra. Nós mostramos para os nossos interlocutores, nós estamos seguindo a regra por tais e tais razões. Eu estou somando 2 porque eu estou seguindo uma série aritmética do some 2. É isso que eu estou fazendo. Muito bem. Se aquele que me pergunta minhas razões para seguir uma regra dessa natureza me pedir que continue justificando por quem, mas por quê eu estou seguindo essa série some 2, num determinado momento, as minhas justificações não tem mais como avançar. E o Wittgenstein usa uma metáfora interessante. Se nós estivéssemos cavando um buraco, né, cada vez mais fundo, num determinado momento não conseguiríamos mais cavar. Porque nós encontraríamos um solo duro, uma rocha. E a pá entortaria se nós quiséssemos seguir adiante. Por isso, nós temos que nos conformar, né, a mostrar certas passagens que nós estamos empregando numa determinada série, mas não podemos seguir tentando responder como nós seguimos regras indefinidamente, sem que a nossa pá entorte num determinado ponto. Leio para vocês o parágrafo 217 das investigações filosóficas. Como posso seguir uma regra? Se essa não é uma pergunta pelas causas, então é uma pergunta para justificar minha maneira de agir de acordo com a regra. Se esgotei as justificativas, cheguei então à rocha dura, e minha pá se entorta. Estou inclinado a dizer então, é assim mesmo que ajo. Vejam, é assim mesmo que acho. Observem, vou lhes mostrar. Lembre-se de que às vezes exigimos explicações não por causa de seu conteúdo, mas por causa da forma da explicação. Nossa exigência é uma exigência arquitetônica. A explicação é uma espécie de moldura fictícia sem conteúdo. E a explicação, quando mal utilizada, acaba gerando confusão ou melhor, confusões filosóficas de diferentes naturezas. Wittgenstein descreve a atividade de seguir uma regra como uma prática social, né? Ele refere várias vezes a costumes, a hábitos, a instituições, quando ele fala de regras. A questão é saber se ele defendia uma visão comunitarista, segundo a qual seguir uma regra só é possível dentro de uma comunidade social. Isso é sugerido em muitos momentos. E segundo Glock, né, na afirmação contida no parágrafo 202, abre aspas, não é possível seguir uma regra privadamente, fecha aspas. Isso seria um indicativo, né, dessa visão wittgensteiniana. As aspas de advertência, no entanto, podem indicar que o que se tem em mente não são regras não compartilhadas, mas sim regras não compartilháveis, no sentido que adquirem, né, no argumento da linguagem privada, ou melhor, que podem ser melhor compreendidos no argumento do Wittgenstein contra a linguagem privada, que vai ser o nosso objeto de investigação na próxima aula. Tá? Nas investigações, e sobretudo no parágrafo 199, nega-se a possibilidade de haver uma única ocasião em que uma única pessoa tenha seguido uma regra. Como a gente viu, né, nós lemos essa passagem aqui hoje. Tá? Muito bem. Bom, se nós agora vimos que há problemas, né, apresentamos agora na aula de hoje basicamente alguns problemas que são parcialmente solvidos, porque nós estamos, de alguma maneira, nos apropriando do pensamento do Wittgenstein. Essa máxima de que a linguagem é uma atividade guiada por regras também vai servir, né, depois agora de brevemente diagnosticada e brevemente apresentada,
vai nos servir para tentar mostrar, isso que eu acabei de ler aqui nessa passagem final do dicionário Wittgenstein do Bloch, vai nos ajudar a pensar em algumas maneiras habituais que surgiram na história da filosofia, que dão um valor excessivo ao que nós chamamos de privacidade epistêmica. Nossa próxima aula vai ser discutir essa noção de privacidade epistêmica num argumento que se costuma chamar argumento contra a linguagem privada do Wittgenstein, que vai levar toda essa nossa conversa sobre seguir regras e a ideia de que a linguagem é uma atividade guiada por regras como fio condutor para nós rejeitarmos essas possibilidades de privacidade epistêmica e essa força que a privacidade epistêmica ganhou na tradição filosófica, sobretudo depois do advento da modernidade e do pensamento de René Descartes. Até a próxima aula. Tchau.